Conheça os 10 animais exóticos que podem ser criados em casa nos Estados Unidos. Quer ser o centro das atenções quando estiver saindo para dar uma caminhada por aí? É só se vestir de unicórnio ou então arranjar um animal exótico de estimação e pronto! Você ficaria popular na hora vestido de unicórnio. Bom, quem mora nos Estados Unidos pode virar atração da outra forma, porque pode ter um gambá ou um feneco e até uma capivara. O que é um feneco? Você está prestes a descobrir. Bem, cuidar de uma destas criaturas exóticas pode custar uma boa grana. E lembre-se que estamos falando dos Estados Unidos. Caso você se interesse em criar um deles no Brasil, fale com o IBAMA para saber se existe autorização para isso. Mas espera aí, antes de começar a pesquisar feneco e capivara no Google, parece mais um nome de uma empresa, não? Alô, feneco e capivara, aguarde um instante. Aproveite para se inscrever no nosso canal para sempre saber o que está acontecendo no lado incrível da vida. E ative o sininho das notificações para ser o primeiro a receber as nossas atualizações. Começando pelo número 10, capivara. Comum no Brasil, a capivara é um roedor enorme, mas muito amigável, que pode pesar até 63 quilos. Esse animal inteligente pode ser amigo de qualquer pessoa e convive muito bem com gatos, cachorros e passarinhos. É possível adestrar uma capivara facilmente e ela não vai demonstrar nenhuma resistência ou comportamento agressivo. Elas se acostumam facilmente a andar por aí de coleira e se sentem bem confortáveis como animais de estimação. Parece ótimo e faz você querer ter uma, né? Mas aqui vai um lembrete importante que se aplica a todos os animais exóticos, não só a capivara. É preciso comprá-los de criadores profissionais para não estimular a venda de animais silvestres. As capivaras levam uma vida semiaquática e raramente vão mais longe que 800 metros da água. O lugar perfeito para uma capivara de estimação é uma piscina em um lugar amplo e que seja agradável e aquecido durante o inverno. Como você já deve saber, as capivaras gostam de clima tropical. Nos Estados Unidos, há quem pense que um panda vermelho pode ser uma alternativa para ela, mas ele precisa de uma alimentação altamente específica para sobreviver. Além disso, é uma espécie ameaçada de extinção, por isso deve ser mantida em seu habitat. Número 9. Feneco. Esta mini raposa é do tamanho de um chihuahua, pesa pouco mais de 1 quilo e está se tornando cada vez mais popular como animal de estimação nos Estados Unidos. O feneco é uma criaturinha extremamente dócil e cheia de energia. Uma característica fofa que esse animal tem é uma camada de pelos nas patas, para que ele não se queime quando pisa nas areias quentes do deserto. Seus donos precisam de atenção máxima na hora de alimentar, brincar e fazer carinho. Não devem gritar com ele ou fazer movimentos bruscos. Ele também vai exigir uma jaula enorme ou um quarto separado cheio de areia. Eles adoram revirar e fazer buracos. No inverno, é preciso dar um jeito de aquecer o ambiente deles, pois os fenecos não suportam baixas temperaturas. Esse animal pode facilmente pegar um resfriado e morrer. O gato do deserto não pode ser um substituto do feneco. Sim, ele é fofo e considerado um dos felinos mais fáceis de ter em casa. Porém, esses animais são contabilizados, e ter um deles em casa em muitos países é ilegal, incluindo Estados Unidos e Brasil. Número 8. Axolote. Axolote. Ops, foi mal. Apesar de ser um animal de estimação bem popular, o axolote está à beira da extinção total. Pegar esse anfíbio em seu habitat natural é proibido, mas eles podem ser comercializados por vendedores legalizados. Porém, é preciso entender uma coisa: é uma responsabilidade enorme e não é uma tarefa fácil. Se as condições não forem boas o suficiente, o axolote pode facilmente adoecer e morrer. Quem pretende ter essa criaturinha vai precisar de um tanque grande cheio de água, pelo menos 56 litros de água para cada axolote, com uma temperatura constante de 15 a 17 graus Celsius. Também é preciso fazer limpezas regulares no aquário. O axolote é incompatível com qualquer espécie de peixe, caramujo e sapo. Quem não puder garantir que ele sempre esteja em água fria, deve desistir da ideia de tê-lo como animal de estimação. Agora, o veneno sapo cururu também é bem popular nos viveiros domésticos, e os donos não têm medo de pegá-lo nem de afogá-lo. Porém, esses sapos têm um veneno muito forte, e quem tem cachorros, gatos ou crianças pequenas deve escolher outro animal, porque podem até morrer depois de brincar com esse sapo.
Número 7. Petauro do açúcar. Este é o petauro do açúcar. Você sorriu, né? É difícil resistir a esses olhinhos. Os petauros do açúcar são incrivelmente carinhosos e fortemente ligados aos seus donos e aos animais que vivem com eles. Estes marsupiais não são agressivos, respondem bem a entonações de voz e podem ser treinados para entender comandos básicos. Já que o petauro do açúcar é um animal noturno, ele pode dar trabalho no começo. Quando esse marsupial faz um barulho na jaula, está chamando pelo dono porque está se sentindo sozinho e entediado. Estes pequenos seres são muito sociais e sempre precisam de comunicação. Outra coisa, quando se coloca uma vasilha de água dentro da jaula, deve-se ensinar o bichinho a usá-la. Caso contrário, o animal pode morrer de sede. Caso você esteja pensando que os morcegos são parecidos com os petauros do açúcar, está redondamente enganado. É extremamente difícil manter qualquer tipo de comunicação com os morcegos, e também é ilegal mantê-los em cativeiro em muitos países. Número 6. Gineta. Não Janete. Gineta. Quem resolve ter um gato gineta deve pensar bem se está preparado para um compromisso para a vida toda. Ei, tá parecendo a Janete, minha namorada. O gineta fica muito apegado à casa dele. Seu dono precisa aprender a decifrar seu humor. Se o gato estiver de bom humor, pode-se brincar e fazer cafuné nele, que pode responder com um miau carinhoso. Mas quando ele não estiver tão feliz assim, é melhor nem encostar a mão nele, já que o animal pode ficar bem agressivo. Tem certeza de que não estamos falando da minha namorada? Apesar da aparência exótica, o gineta é modesto. Ele só precisa ser alimentado regularmente e de uma vasilha limpa. O suricato não é uma alternativa para um gineta. Em muitos países é ilegal mantê-lo em cativeiro. Esses animais são muito ativos e jamais vão dar paz aos seus proprietários. Caramba! Número 5. Ouriço. Estas fofurinhas espinhentas estão conquistando cada vez mais os corações de pessoas que os têm em casa. Os ouriços são amigáveis e têm uma incrível habilidade de se adaptar às condições do lar rapidinho. Quem quer ter um ouriço de estimação vai precisar comprar uma gaiola e fazer um pequeno abrigo nela. Ele não deve ser deixado andando dentro de casa explorando tudo sozinho, pois pode ficar preso entre fios elétricos e até se machucar. Os ouriços são predadores, então não pode faltar carne crua na alimentação deles. Quem acha que dar conta de um gerbil é tão fácil quanto de um ouriço está enganado. Ele é um roedor selvagem e agressivo que jamais vai se acostumar às pessoas e vai tentar fugir assim que tiver a oportunidade. Número 4. Lagosta azul. Quem quer surpreender todo mundo com um bichinho de estimação pode arranjar uma lagosta. Mas não é qualquer tipo de lagosta, claro, mas a azul. Não vai dar para passear com essa belezura nem treiná-la para obedecer aos comandos, mas sem dúvida ela vai dar um colorido a mais na casa de seu dono. Essa criaturinha precisa de água limpa, um aquário bem grande e de um lugar para se esconder dentro dele. Por falar em belezas exóticas que transformam qualquer ambiente em um cenário de contos de fada, ou são só isso fãs do Harry Potter? Tem algum de vocês aí? Curta este vídeo para que a gente saiba. Infelizmente, você não pode ter uma Edwiges de estimação. Embora não esteja na lista de animais ameaçados de extinção, muitos países não permitem ter uma coruja branca de estimação. Esse predador simplesmente não foi feito para viver com as pessoas. Número 3. Jupará. Este é o jupará, uma fofa mistura de macaco com urso encontrado no Brasil. Ele é muito amável, adora seus donos e gosta muito de ser abraçado. O jupará é curioso e gosta de seguir seu dono por onde quer que ele vá, ficando sobre os ombros dele ou sentado sobre o seu colo. Eles não dão trabalho algum e se adaptam facilmente ao novo lar. Esses animais precisam de clima quente, então quem mora em regiões frias não deve ter um deles. Outra coisa, não dá para ter dois desses animais ao mesmo tempo, e também não se pode deixar essa criaturinha solta dentro de casa. Seus donos devem sempre trancar a jaula quando saírem de casa. Embora eles se pareçam um pouquinho, o jupará e o coala são bem diferentes quando o assunto é domesticação. Os coalas são espécies ameaçadas de extinção, e o governo australiano impõe leis severas sobre as exportações e também domesticações. Número 2. Raposa. Quem consegue resistir ao charme desta belezura, não? Bem,
A verdade é que nem todos os tipos de raposa podem ser mantidas em casa. Lembre-se que a raposa domesticada pode ser um animal de estimação, mas domesticar uma é outra história. A diferença entre essas duas espécies é que o animal de estimação, ou a raposa doméstica, foi criada especialmente para ser mantida em casa. Elas passam por um severo processo seletivo. Já a raposa doméstica é aquela que foi trazida do meio selvagem e colocada em casa. As raposas têm uma personalidade específica. São dedicadas, porém independentes, muito curiosas, confiáveis e brincalhonas. Leva muito tempo para que o dono consiga se comunicar com este animal, então é preciso ter paciência. A raposa vai se acostumar com mais facilidade a uma casa se houver algum outro animal por lá. Deve-se andar com ela presa a uma coleira e ficar sempre de olho. Esse animal pode engolir um pedaço de vidro ou qualquer outro objeto perigoso. As raposas gostam de se esconder, então é preciso fazer uma toca para elas. Muitos criadores desonestos vendem filhotes de raposas domesticadas como se fossem de raças domésticas por um preço mais baixo. E economizar dessa forma não vai acabar bem. Cedo ou tarde, o animal vai mostrar seus instintos e começar a atacar os outros, gritar à noite e tentar fugir a qualquer custo. E, claro, para a segurança de todos, jamais deve-se levar uma raposa selvagem para casa. Número 1. Gambá. Pode ser difícil imaginar um gambá como um animal de estimação. Contudo, eles são bem populares nas casas dos Estados Unidos. Eles são carinhosos e muito leais, da mesma forma que os cachorros. Um gambá adestrado não vai usar sua arma fedorenta em casa. O importante é pentear o animal regularmente e aparar suas garras. Para quem não consegue pensar em um gambá como animal de estimação, que tal um guaxinim? Eles são muito populares como pets pelo mundo todo. Porém, os criadores não aconselham pegar um guaxinim, com exceção de um profissional que saiba muito bem como lidar com animais silvestres. Essas criaturas velozes e espertas podem destruir a casa assim que o dono virar as costas. Nem todo mundo tem paciência e força para domar esta criatura. Você gostaria de ter um animal exótico de estimação? Ou acha que eles pertencem ao meio selvagem? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. E não se esqueça de curtir esse vídeo nem de clicar em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.